E olha só, gente, o Brasil e Colômbia seguem fortalecendo as parcerias no agro. O intercâmbio realizado em Bogotá reuniu empresas dos dois países para ampliar as oportunidades de negócios com foco na exportação de sementes de forrageiras tropicais. Quem conta mais para gente sobre esse movimento é o CEO do grupo Raça Agro, João Fagundes, que já está aqui com a gente. João, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. Muito obrigado. Uma satisfação falar com vocês. A gente que agradece aqui a disponibilidade de estar ao vivo aqui na nossa programação. João, como que o Brasil e a Colômbia vêm fortalecendo suas relações comerciais no agro aí nos últimos anos? Então, acho que é importante comentar que esse modelo de tecnologia brasileira de produção tropical é olhado com muita admiração pelos outros países que têm essa mesma característica, né, também situados nessas condições climáticas. E foram inovações tecnológicas que o Brasil foi desenvolvendo, né, ao longo aí dos últimos 100, 120 anos para chegarmos nessa pecuária moderna, importante, que atua nessa região central do centro-norte brasileiro e que hoje ela é muito admirada, não só a pecuária, como também a agricultura por esses outros países. Em particular, o caso da Colômbia, olha com muita atenção para o que nós fazemos com as sementes de pasto, né, sementes de pastagem de clima tropical, que foi uma dessas inovações que a pecuária brasileira fez através da Embrapa, de estudar os cultivares oriundos da savana africana e adaptá-los para a nossa condição. Portanto, isso é um mérito da indústria brasileira aí de semente de pastagem e nós, através da SGM Seeds, participamos desse mercado e hoje somos líderes na exportação de sementes de pastagem de clima tropical. Em particular, na Colômbia, temos o maior parceiro da nossa empresa, nesse sentido de exportação, que também é líder naquele mercado. A Science Feti detém 40% de participação de market share na Colômbia e ela faz isso a partir das sementes que a gente exporta para eles. Então, foram dias que nós tivemos oportunidade de visitar o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, em que eles fazem os testes de todas as sementes, falamos de projetos de futuro, de outras formas de inovações, de como nós, brasileiros, podemos contribuir para a pecuária colombiana, que tem 30 milhões de cabeças de gado. Para você ter uma dimensão, isso é o que o Mato Grosso, o estado origem do Grupo Raça Agro, tem também. Mas eles ainda têm bastante oportunidade para desenvolver no sentido de produtividade e nós entendemos, discutimos, estamos tratando de como ajudá-los, apoiá-los a fazer isso, porque certamente será como nós teremos mais valor junto aos nossos clientes pecuaristas também colombianos. Bacana. E quantas empresas participaram desse intercâmbio e quais os principais setores representados? Então, na verdade, isso acabou sendo um segundo encontro nosso. Primeiramente, nós fizemos uma primeira gira técnica, que foi o evento que nós chamamos no Mato Grosso, em que recebemos em Rondonópolis, e depois eles visitaram a nossa unidade de beneficiamento de semente de pastagem, que fica em Ribeirão Preto. Recebemos clientes da Colômbia, do México, da Costa Rica e do Panamá, e lá reunimos com outros clientes da cidade de Rondonópolis, depois demonstramos a UBS, como eu já comentei. E aí, derivado desse primeiro encontro em que nós recebemos a equipe técnica através do Raul Rojas, da Science Feti, nós agora fomos convidados pelos proprietários da Science Feti, Dom Miguel, Dona Maria, o Andrés, e lá retribuímos a visita para conhecer a experiência deles. Como eu disse, vimos um centro de pesquisa e desenvolvimento muito moderno, que faz os testes da adaptação, viabilidade de todas as sementes que eles importam e também da nossa, da SGM Seeds, que nós já temos essa parceria de fornecimento com eles há mais de 5 anos. João, e durante esses encontros, então, de vocês, quais foram os principais temas discutidos, né? Teve algum acordo concreto firmado? Sim, o que chamou muito a atenção foi que a pecuária colombiana ela
tem 30 milhões de cabeças de gado, mas ainda um nível de produtividade menor do que a média brasileira, que nós entendemos que já é uma produtividade que também já pode ser muito ampliada, né? Então, nós estávamos justamente tratando das barreiras e dos gargalos sobre esse tema. E uma preocupação, né, que logo veio à mesa foi a comparação do equivalente do valor da arroba de gado negociado nos países. Nós hoje, por exemplo, sabemos que uma arroba nos Estados Unidos e na Europa, ela está por volta de US$ 100. Na Austrália, por volta de US$ 70. Aqui no Uruguai e na Argentina, nós estamos falando de 60, US$ 65, né? No Brasil, é um valor, Brasil e Paraguai, nós estamos falando de um patamar de US$ 50. E nós já achamos que é um valor que já deveria aumentar. Mas na Colômbia, em particular, é um valor ainda de US$ 35, né? Então, eles têm um desafio de agregar valor para uma carne que pode ser muito mais, um processo que pode ser muito mais produtivo, muito mais qualificado, e que foi uma coisa que a Colômbia já conseguiu fazer, por exemplo, com o reconhecimento que eles têm no café colombiano e das flores colombianas também, das rosas colombianas. Então, deixamos aí um desafio e estamos criando agora uma agenda de como a gente contribui para a pecuária colombiana se desenvolver nesse sentido. João, e quais são os diferenciais das sementes produzidas no Brasil em comparação com outros estados, países, né, na verdade, com outros mercados? Então, na verdade, essa semente que a gente produz aqui é uma característica brasileira. Nós não competimos com outros países na produção de forragens de clima tropical, né? O que acontece é que, em geral, os outros países de clima temperado importam as variedades para clima temperado, que tem um desempenho muito ruim nessa nossa realidade tropical. Então, isso foi uma inovação da Embrapa, que tem uma associação que chama Unipasto, que tem portanto, uma joint venture entre a Embrapa e várias empresas brasileiras, produtoras de semente, que se associam e têm acesso a esses cultivares desenvolvidos e selecionados pela Embrapa. E nós, da SGM Seeds, temos lá uma cota ouro, somos associados e exportamos essas variedades para mais de 20 países, e o principal mercado hoje de exportação de clima tropical é a Colômbia. E lá, como eu disse, somos líderes com a Science Feti, temos cerca de 40% do mercado. Como já comentei, já recebemos outros clientes, estamos aí também discutindo essa mesma agenda, essa mesma pauta, de como a gente levar não só hoje, que a gente exporta só semente e pastagem, mas todo o restante do pacote tecnológico, do pacote de insumos para aumentar a produtividade também nesses outros países. É isso, João. Obrigada pela participação. Quer aproveitar o espaço para acrescentar alguma coisa que eu não tenha perguntado? Sim, dizer que nós todos da pecuária estamos olhando aí com atenção o que essa questão do tarifaço, que o Trump está trazendo. Em particular, queria também deixar aqui uma percepção de que certamente a gente tem uma acomodação de curto prazo, mas lembrar que, apesar desse movimento do Trump, isso não muda a quantidade de carne disponível, ou a que vai ser ofertada nos próximos anos, e muito pouco interfere na quantidade de demanda que os consumidores do mundo também vão passar. E o que a gente está vendo é uma restrição de oferta. Então, dizer aos amigos pecuaristas brasileiros que certamente agora a gente tem um período de adaptação, mas como o colega aqui da Band acabou de comentar, a arroba já voltou a superar os R$ 300, subiu 2% ontem, e passado essa fase de acomodação, certamente nós continuamos tendo um ano otimista e oportunidade para continuar investindo e desenvolvendo a pecuária brasileira, a exemplo do que nós também tivemos tentando fazer esse esforço lá na Colômbia. O Grupo Raça Agro conta com 19 lojas, estamos aí no centro-norte do país, em 5 estados de atuação, buscando apoiar os nossos clientes pecuaristas para que eles intensifiquem as suas atividades e desfrutem do melhor resultado desse bom momento que a pecuária brasileira vai passar nesses próximos anos. É isso, João Fagundes. Obrigada pela participação, viu? Satisfação, bom dia. Bom dia.